Ponto Poder Contexto, com Wagner Mendes. Olá, sejam muito bem-vindos ao Ponto Poder Contexto, aqui na Verdinha FM 92.5 e nas plataformas de áudio. Eu sou Wagner Mendes, editor e colunista do Ponto Poder, e hoje a gente vai fazer um apanhado da semana, contar aí algumas novidades que aconteceram na política cearense, entre elas no PDT, mudança aí de postura em relação ao governo do estado. A gente vai falar também de uma disputa no comando do PL aqui no estado do Ceará, indefinições no União Brasil, do capitão Wagner. Vamos trazer aqui alguns bastidores do Seminário dos Prefeitos 2025 e as últimas notícias do interior do estado. E para comentar alguns desses assuntos, a gente recebe aqui nos estúdios os repórteres Igor Cavalcante e Bruno Leite. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Olá, Wagner. Obrigado pelo convite. É uma honra estar dividindo espaço com vocês aqui. Bora discutir política. Olá, Wagner, Bruno, todo mundo que nos acompanha. Sempre um prazer estar por aqui. Hoje tem muito assunto, né? Muito bastidor aí do Seminário de Prefeitos. E essas movimentações eu vou encurtar aqui a abertura para a gente seguir logo para a discussão. Pois é, tem mais um capítulo aí da novela do PDT. A gente vem conversando sobre o PDT aí nos últimos anos, né? Sendo nos últimos anos, desde 2022, que essa novela começou, né? Uma novela aí que não tem fim, parece mais longa do que Malhação ou Chiquititas, né? Que teve várias temporadas. É a mesma coisa do PDT. O show da Xuxa. Porque no último domingo teve mais uma reunião, né? Aí uma reunião ali em cima da hora, porque ninguém estava sabendo, inclusive a informação da própria assessoria foi ali também em cima da hora, e aí fizeram uma reunião e o PDT agora oficialmente, né, institucionalmente, está na base aliada do governador Eumano de Freitas. E aí a gente vem contando aqui sobre o PDT porque veio toda aquela confusão, aquela divisão do partido, o Cid foi convidado a se retirar, né, para dizer aqui um termo mais educado, levou aí muitos prefeitos, praticamente todo mundo saiu do PDT por conta aí da postura do partido de oposição ao governador Eumano de Freitas, de disputa ali muito acirrada na prefeitura de Fortaleza no ano passado. Depois que todo mundo saiu, depois que a confusão foi instalada, agora parece que o PDT volta ali, desde muito tempo ali, a compor a base aliada do governo do estado. Igor, conta um pouquinho pra gente sobre essa decisão do partido. E claro, né, olhando, a gente também, a partir dessa decisão, a gente vai olhar para frente para entender. É claro que a gente não consegue entender agora as dimensões disso, mas quais os impactos que essa decisão do PDT podem ter aí mais para frente, né? Lembrando que a gente tem uma eleição no ano que vem. Wagner, acho que todo mundo, tanto quem nos escuta quanto a gente mesmo, já perdeu as contas de quantas vezes o PDT passou por reviravoltas nos últimos 2, 3, 4 anos aqui no Ceará. Então a gente tinha o partido que era o maior do estado, consolidado, mesmo não tendo a chefia do executivo, era um partido que tinha uma influência, era praticamente o governo assim, aqui do estado do Ceará. E essa falta de alinhamento ali, de unidade dentro do partido, fez com que ele fosse desidratando. E é isso que a gente tem visto a cada uma dessas reviravoltas. Então o partido já foi oposição, depois virou base, oposição, e agora a gente volta a ver o partido como base, né, oficialmente, institucionalmente, mas pouca coisa se muda na postura de quem ainda segue no partido. Então os deputados federais, que são 4, né, com mandato atualmente, eles seguem como base, e isso já estava consolidado, estava firmado. Os deputados estaduais, que são mais ligados ao Roberto Cláudio, ao grupo do Ciro, eles seguem fazendo oposição. Então nessa negociação foi autorizado que eles permanecessem como oposição aqui no estado do Ceará. Lembrando que esses deputados, a gente sabe que eles seguem no PDT, mas é aquela coisa meio
quase para inglês ver, né, como se diz, porque a qualquer momento eles podem, quando tiver uma janela partidária, dependendo de onde as lideranças políticas estiverem, eles vão seguir, claro, o Ciro, o Roberto Cláudio, porque são aliados mais próximos dessas lideranças políticas. E aqui em Fortaleza, fazendo aqui o alinhamento total, de 8 vereadores que o PDT tem, 7 são base do governo do PT, do Evandro Leitão. E eles vão continuar. Então, assim, pouca coisa se muda na prática. O que muda, de fato, é digamos assim, o status, né? Deixa de ser um partido que eles chamavam de independente e passa a ser, de fato, a base. Mas nessas reviravoltas, o que a gente vê sempre, né, cada nova reviravolta, é o partido diminuindo ainda mais. Então, a gente já viu a quantidade de deputado estadual que deixou o partido, aí até o próprio prefeito de Fortaleza, que era do PDT, acabou saindo, outros nomes também. Agora a gente vê os deputados federais ameaçando sair, né? A gente, inclusive, tem uma entrevista com o Eduardo Bismarck, que ele está licenciado, né, porque está como secretário, mas há essa expectativa de que ele saia. Tem outros nomes que espera-se que saia também, caso do Idilvan, enfim. E aí a gente tem também, e aí eu acho que é onde fica mais claro o quanto o PDT diminuiu de tamanho no meio dessas reviravoltas, que é a quantidade de prefeitos, né? O partido que já teve quase 70 prefeitos no Ceará, elegeu 67 prefeitos em 2020, comandava a prefeitura da capital. Na última eleição, agora em 2024, elegeu só 5 prefeitos. Então, assim, eu imagino que os dirigentes do partido, aí, quem segue no partido, tem que estar com todos os alertas ligados para o futuro do partido, para que não vire, eu acho que a tendência é essa, vire um partido mediano para pequeno, como já foi um dia, né? Pois é, Igor, assim, o que essa decisão aí do PDT, que tem à frente dessa legenda o deputado federal André Figueiredo, a impressão que se tem é que o André, ele tenta estancar a sangria, né, na legenda, depois de tantas perdas aí de prefeitos, né, de parlamentares. De fato conseguiu segurar ali na Câmara Municipal, né, todo mundo já foi virando base ali da noite para o dia. Tem essa fala do Eduardo Bismarck que a intenção deles é deixar de fato o PDT. Ele diz que eles não foram valorizados no partido, só que agora o partido ele tem uma outra concepção, né, uma outra ideia. Então, à medida em que se toma essa decisão, a impressão que se tem, né, a gente não conseguiu ainda uma declaração do André Figueiredo sobre esse assunto, mas é natural que o partido na base aliada ele vai tentar dialogar com esses deputados para que eles não deixem o partido por conta já de um alinhamento ideológico, institucional, que vai se estabelecer com mais força adiante, né, daqui para o ano que vem, que não haveria razão ali para desembarcar, né, a não ser que fosse ali um pedido do próprio Cid Gomes. O Cid também não deu declarações sobre essa decisão do PDT ainda, mas ver o que de fato acontece, se essa sangria é estancada, né, pelo partido, e se vai haver alguma consequência prática dessa decisão do PDT. Eu acho que existe uma colocação aí, Wagner, que é do quanto essa movimentação do André vai reverberar, né? Tem que também tentar entender o quanto o PDT ainda é interessante para que parlamentares entrem nesse partido ou que continuem nesse partido. A gente percebe essa perda de prefeitos e é algo que acaba resvalando nessa eleição proporcional do próximo ano, que é essa base, né, de como é que esses apoios acontecerão nas cidades, nas bases. E assim, essa diminuição, né, no PDT, aqui no Diretório Estadual, o PDT Ceará como um todo, também resvala numa dimensão de um PDT nacional, né? A gente conversou com o Eduardo Bismarck ontem, né? Ontem na verdade não, na terça-feira, com o Eduardo Bismarck, e ele falava justamente, Wagner, dessa falta de atenção e de que eles foram pouco valorizados, né? Dentro do PDT.
você percebe esse PDT que está desde 2022 envolvido nessas reviravoltas e que parece que teve que lidar com várias crises aí e faltou atenção a essa bancada de federais ou a quem está afiliado ali. A gente teve essa crise dentro do governo Sarto, a gente teve uma problemática com relação a essa base do governo Sarto, a gente tem esse PDT que quer espaço dentro do governo Lula, né, que queria espaço dentro do governo Lula. Então, o Diretório Cearense esteve dentro desses conflitos a nível local, a nível estadual e também federal. Então, é de tentar entender no quanto essa movimentação do André vai ser efetiva para tentar estancar essa sangria, como vocês já disseram, e tentar entender também como é que essa situação complicada pode ser contornada a partir dessa... de se tornar aliado, né, de fazer parte da base do governo Elmano, assim, é um cenário bastante complicado, e é também de tentar entender, né, esse PDT que também vai ter que lidar com a questão da cláusula de barreira, né, que está colocada aí, assim. Qual vai ser a saída do PDT, se caso não consiga estancar essa sangria, né? Como é que o PDT ele vai sobreviver, inclusive, para a próxima eleição, para ser relevante na próxima eleição? Essa é uma grande dúvida que, inclusive, vai colocar em xeque a própria habilidade do André Figueiredo e também do Carlos Lupe enquanto presidente nacional. E assim, uma coisa que eu acho interessante complementar é que eu acho que desde que essa crise estourou no PDT, a gente vê o partido mudando muito de posição. Então a gente não tem uma ideia clara do que até mesmo essas lideranças do partido pensam. Assim, talvez o Ciro, o Roberto Cláudio, que já saiu, mas essas lideranças mais tradicionais do partido, a gente não tem uma ideia clara. Então, em um momento eu estava apoiando o Roberto Cláudio, em outro momento já estava puxando ali mais para a base do governo Elmano, e aí depois é uma tentativa de agradar todo mundo, enquanto isso todo mundo vai saindo, assim. Então eu acho que o grande ponto é entender aonde o partido quer chegar, assim, se quer ser um partido como já foi um dia, de ter ali nomes e quadros baseados na ideologia mesmo, na ideia do partido, né? Exatamente, ou se quer ser um partido como esses que tem aí de muitos no Brasil, de ser puramente pragmático, assim, você vai ficar aqui porque é cômodo estar aqui, não precisa mudar na janela partidária, pode ficar, a gente deixa vocês fazerem, os deputados, no caso, o que vocês quiserem, vão ficar aqui no partido, não precisa sair, calma, vamos lá. E assim, isso é um partido que existe de uma forma quase que artificial, né? Como algumas vezes se chama, quase um partido de aluguel, né? Então, assim, pode continuar tendo números, tendo deputados, tendo prefeitos, mas é uma quantidade ali que não tem uma fidelidade, assim. Então, quando uma liderança desse grupo for para um partido e estalar o dedo, todo mundo sai e deixa o partido amingo, assim. Então, eu acho que é de fato essa cúpula mais tradicional do partido entender aonde eles querem que o PDT chegue e o que o PDT será a partir de agora. Se vai ser o PDT ideológico ou simplesmente pragmático. Na verdade foi uma decisão até que demorou a ser tomada, né? O PDT precisava de uma definição, ou vai completamente para a base ou ia para a oposição. Essa divisão, essa indefinição da legenda era muito mais prejudicial do que qualquer decisão que fosse tomada. Agora, o PDT sempre foi um partido pequeno, né, aqui no Ceará, então assim, viveu esse auge, né, na chegada do Cid, mas nunca teve tantos espaços, nunca teve uma grande bancada na Assembleia ou na Câmara dos Deputados, a não ser nesse período da chegada do Cid e do Ciro, e dessa força, né, junto ao governo do estado. Mas fora isso, é um PDT que volta, né, às suas origens e tenta ali se recompor. Agora vamos mudar aqui um pouquinho de assunto e falar do PL, né? O PL também, um partido grande aqui no Ceará, que, olha, em fevereiro desse ano, a assessoria do Carmelo Neto mandou aqui para a imprensa, eu até publiquei na minha coluna, a informação de que o mandato, né, do Carmelo à frente do partido, como presidente do partido, havia sido renovado e que o Carmelo estaria garantido ali à frente do PL Ceará durante as eleições de 2026. Ontem, né, eu conversei com o André Fernandes e ele disse, olha, confirmou que de fato vai assumir o partido em agosto desse ano.
Então, ou seja, vai haver uma mudança ali, uma quebra de acordo que havia sido estabelecido em torno do Carmelo Neto, pelo menos pelo que ele disse, né, Bruno? Você conversou aí com algumas pessoas, né? Ouviu alguns bastidores ali na Câmara. Como é que tá essa confusão aí dentro do PL? Na Câmara e na Assembleia, né? Tentei inclusive conversar com o Alcides hoje, chamei ele no plenário, não quis conversar com a gente, pediu que a gente procurasse assessoria, a assessoria até agora não respondeu. Mas, vamos lá, Wagner. A gente tem acompanhado essa evolução, diga assim, do PL dentro do contexto político aqui no Ceará, né? O PL que era um PL do Acilon, um PL governista, que também viveu diversas reviravoltas. O Carmelo assumiu em 2023, né? Dentro de um acordo com o André. André saiu para a prefeitura, havia essa disputa entre André e Carmelo para quem iria para a prefeitura. É interessante fazer essa retrospectiva porque agora a gente vive um outro momento também de decisões dentro do PL. O André agora assume. Esse indicativo do André para essa vaga, né, de ser o presidente do PL no estado, também é um reflexo do que o André foi na eleição de 2024, que ele duelou aí com o Evandro, foi pro segundo turno, e o Evandro ganhou por apenas uma diferença de 10 mil votos, na verdade aproximadamente 10 mil votos, né. E aí a gente vive esse movimento, né, que o PL está entre lançar uma candidatura própria, encabeçar essa chapa, ao mesmo tempo que ele também se articula com essa oposição e fica aí colocar essa disputa. Segundo ouvi de algumas pessoas, alguns interlocutores ali do PL, a escolha do André é justamente por ele ser mais sensível a essa possibilidade de articular com outros partidos, inclusive com lideranças da centro-direita, como o próprio Roberto Cláudio, né, que não está colocado oficialmente enquanto candidato para 2026, mas é tido enquanto alguém que pode ir para 2026 dentro de partidos ali ligados à centro-direita, especificamente União Brasil, que deve ser o caminho dele, né, já anunciado. O Carmelo Neto, muito pelo contrário, não apoia esses nomes, inclusive por uma questão judicial, né? Foi o PDT que entrou com o processo que tornou o próprio Bolsonaro inelegível e ele, então, defenderia o nome do Eduardo Girão enquanto esse candidato a ser apoiado. Essa versão é negada, né, de forma oficial pelas pessoas que conversei com o Júlio Hermicena, conversei com a Priscila Costa e eles negaram, disseram que não acreditam que divergências possam ter influenciado, mas que é uma questão mais do André ter se tornado essa liderança de oposição, esse case exitoso, né, na última eleição de Fortaleza, a quarta maior capital do Brasil. A gente tem algumas questões a serem resolvidas e de que o André ele deve assumir agora em agosto, o anúncio deve acontecer no dia 15 de julho, mas entre essa conjuntura toda a gente tem a decisão de quem vai ser o candidato ou a candidata do PL ao Senado. A gente tem a candidatura da Priscila, a pré-candidatura agora colocada, apoiada pela Michele Bolsonaro, o Alcides enquanto esse nome que foi lançado pelo Bolsonaro aí, acreditando até como um balão de ensaio para ver até onde vai. Mas por outro lado a gente tem esses outros nomes recém-chegados, né? O Eduardo Girão, tem o Rogério Marinho, enfim, o próprio Bolsonaro mandando falar com o André Fernandes enquanto esse cara que, enfim, iria definir. André Fernandes já chegou a falar, inclusive, de uma chapa pura. Essa, inclusive, é uma divergência que ele vai ter que resolver. E a gente tem esses desafios que estão colocados e todo mundo, de forma oficial, no ON, né, conta que, de fato, o André Fernandes deve ser decisivo e que a escolha dele é justamente por esse motivo aí, por conta desse capital político e de tudo que ele representa nesse projeto do PL. O que a gente sabe é que o André e o Carmelo não se bicam muito, né, nos bastidores, que eles não têm uma boa relação. É claro que publicamente, para tentar evitar uma crise pública, isso não é dito, né, entre os dois, mas o fato é que nos bastidores eles não têm uma boa relação. E essa coisa dessa troca de comando no PL, de fato, tem trazido alguns desagrados. O próprio Carmelo não tem falado sobre isso. A gente procurou ele para ver se ele falava alguma coisa. Nem a assessoria, nem o próprio deputado fala sobre isso. Ou seja, deve estar um pouco magoado com a decisão. Mas isso é episódio aí para
o próximo programa que a gente vai tentar falar com eles. A gente está tentando conversar com os parlamentares do PL para ver, inclusive lá em Brasília, a nossa equipe de Brasília também está tentando esse contato. Então qualquer novidade a gente conta lá no Ponto Poder do Diário do Nordeste e também aqui no Ponto Poder Contexto. Mudando mais um assunto aqui, é assunto demais, viu? Essa política cearense não dá trégua não. Também tem uma disputa ali pelo União Brasil, né, Igor? O ex-deputado federal, Capitão Wagner, foi às redes sociais, deu uma declaração dizendo, olha, o União Brasil vai continuar na oposição, não vai ser base do governador Eumano de Freitas. Por outro lado, nessa semana o Eumano já comentou que o partido, eles vão tentar ali uma aproximação do União Brasil, porque o partido ele é dividido, tem pessoas ali que são da base do governador, tem gente que é da oposição, então eles vão tentar, por Brasília, pegar o partido. Em meio a isso, o Roberto Cláudio não se filiou ainda, então tem toda uma questão. Por mais que o Capitão Wagner, ele reafirme e diga, mas o Rueda, que é o presidente nacional, não deu declarações sobre isso. A gente não sabe de fato o que é que vai acontecer com o partido em meio a essas especulações e toda essa engenharia do governo, né, do próprio Camilo Santana lá em Brasília, para tentar trazer o partido para a base aliada. Essa tentativa de atrair, né, de dominar o União Brasil por parte do grupo do Camilo, né, não é novidade, né? Quando o partido foi criado ainda na junção do DEM com o PSL, para quem não lembra, houve uma tentativa muito grande desse grupo de dominar o partido através do Chiquinho Feitosa, né, que é ex-senador e tal. E aí acabou que o Capitão Wagner venceu essa primeira queda de braço, organizou o partido, teve um desempenho aí bem expressivo nas eleições gerais, né? E agora a gente tem essa segunda rodada, digamos assim, de tentativa, né? A gente tem essa declaração do Eumano, o Camilo também falou sobre isso, e na live do Ponto Poder, o Chagas Vieira, secretário da Casa Civil, ele também fez uma brincadeira, assim, né, de certa forma dizendo que não garantia que o União Brasil seria oposição, que o jogo estava aberto e tal. Então a gente tem esse cenário aí, essa possibilidade de mais uma reviravolta, né? Como você disse, o Wagner, ele, digamos assim, ele comentou sobre um comentário que o Antônio Rueda, né, teria dito, ele teria escutado. Então há essa expectativa, assim, a gente sabe que parte do União Brasil, e aí foi a partir disso que o Eumano e o Camilo também comentaram, parte do União Brasil aqui do Ceará tem uma proximidade considerável, né, com o governo, a própria Fernanda Pessoa, o Moses Rodrigues, há uma questão aí de disputa de vagas, de montagem de chapa também em jogo. Então é aquele momento que está todo mundo disputando, né, todo mundo tentando atrair os partidos, quem é que vai, quem é que não vai. Então esse é um momento bem em que essas movimentações são bem naturais. Lembrando também que o União Brasil, além de ser um dos maiores partidos, está em processo aí de formar uma federação com progressistas, que é outro grande partido no Congresso Nacional. Formaria aí União Progressistas. Então é um balaio de gato mesmo, assim. É todo mundo querendo dominar ali o partido pela sua importância, representatividade, ao mesmo tempo que quem está nele quer se manter. Mas são cenas aí das próximas semanas. Exatamente, é um assunto que não se encerra já. Naturalmente a gente vai passar 2025 todo comentando sobre isso, porque a cada decisão, a cada definição tem um impacto aí na política cearense. A gente vai terminar o bloco e vamos nos despedir do Igor. Igor, obrigado, viu, pela participação hoje. Obrigado, foi um prazer. Qualquer reviravolta aí pode nos chamar, que estamos aqui para narrar. E a gente vai seguir para o próximo bloco. O Bruno continua conosco, porque nós vamos falar sobre os bastidores do Seminário dos Prefeitos 2025. Nossos repórteres acompanharam as mesas e contam tudo pra gente daqui a pouco.
Olá, eu sou Jéssica Welma e venho te fazer um convite para acompanhar a live do Ponto Poder todas as quintas-feiras no YouTube do Diário do Nordeste. Você que gosta de discutir política, está sempre bem antenado, saiba que a gente tem muita discussão para te oferecer. Sua companhia lá vai ser muito bem-vinda, a gente te espera. Você está ouvindo Ponto Poder Contexto, com Wagner Mendes. Estamos de volta com o Ponto Poder Contexto. Continuamos conversando com o repórter Bruno Leite e vamos receber agora a repórter Ingrid Campos. Bem-vinda, Ingrid. Olá, Wagner, de novo aqui, falando um pouquinho de municípios, falando um pouquinho sobre o que a gente viu aí nessa semana no Seminário dos Prefeitos. Vamos lá. Pois é, nesse bloco a gente vai conversar sobre esses bastidores, né, que a gente viu lá no Seminário dos Prefeitos 2025. É sempre um evento importante que debate assuntos relevantes aí para a gestão pública e tem a participação aí de prefeitos, secretários, do próprio governador Eumano de Freitas que veio, o ministro da Educação Camilo Santana, entre outras autoridades importantes, né, o presidente do TCE, o Roden Queiroz, entre outras autoridades. Agora, Bruno, você esteve lá, né, acompanhou algumas mesas, alguns debates. Inclusive o debate da segurança pública foi muito debatido, né, de fato, entre esses gestores, como um desafio ali global, né? Como é que se deu aí essa discussão? Wagner, essa discussão entrou de maneira oficial, digamos assim, num painel no segundo dia, mas desde o primeiro dia o governador Eumano ele fez um anúncio, né, de que haveria integração entre as forças de segurança do estado e as guardas municipais. Ele falou isso para a imprensa, a gente inclusive até fez o registro disso, e no segundo dia isso repercutiu entre os convidados, né, tanto pelo painel quanto também por quem esteve lá. A gente conversou com o Chagas Vieira, que é o secretário da Casa Civil, e ele detalhou de como é que esse plano vai funcionar, na verdade. Houve um levantamento por parte da Prece, né, de quais guardas já estavam estruturadas aqui no Ceará, qual era o estado da arte, digamos assim, como é que elas estavam estruturadas, o que é que faltava, quais eram as demandas. E esse plano deve integrar tanto a comunicação dessas guardas municipais, né, quanto também do ponto de vista da possibilidade de compra, da aquisição de equipamentos, sejam com viaturas, seja com armamentos. A gente conversou também com o Roberto Sá, que é o secretário de Segurança Pública, e ele detalhou de como é que isso vai acontecer. Conversei inclusive com pessoas, secretários lá que estavam e que têm guardas municipais, e me falaram inclusive que há a possibilidade de integração do sistema de videomonitoramento dessas guardas municipais, caso elas tenham essa necessidade ou já tenham esse serviço, inclusive de acionamento da polícia, das polícias, tanto militar quanto civil, a PFOS também, para que elas possam atuar de maneira conjunta. A questão da segurança pública é uma obrigação dos estados, né? Isso de maneira constitucional. Mas os municípios preocupados com essa demanda estão também se envolvendo nessa temática. A gente tem uma PEC agora das guardas municipais que avançou no Senado, foi aprovada e foi para a Câmara dos Deputados, né? Prevendo inclusive o entendimento dessas guardas municipais enquanto forças de segurança. Eu conversei com o Joaci Júnior, que é o presidente da Prece, e ele me falava que eles foram os responsáveis por fazer esse levantamento e articular junto com o governo do estado. Ele me falou que aqui no Ceará são mais de 100 guardas municipais, né, já montadas e que o governo teve acesso a esses dados e que devem estar de maneira articulada aí, né. Ele me falou que justamente mora nisso, né, habita nisso essa necessidade dessa integração, de como os municípios entendem quanto uma demanda que deve ser compartilhada aí de alguma maneira, mesmo que não seja uma obrigação constitucional. É interessante, Bruno, só a gente ficar atento depois se o Fundo Nacional de Segurança Pública vai acompanhar essas mudanças, né, que estão sendo debatidas, porque se a Guarda Municipal vai poder ter mais atribuições aí em conjunto com o governo estadual, até com o governo federal, imagina-se, né, que o investimento para as prefeituras, né, que as prefeituras recebam mais recursos, né, para custear isso. Então vamos ver como é que vai ficar nessa situação. Inclusive essa declaração do governador dessa integração, né, entre a Guarda Municipal e as forças estaduais era uma crítica que se fazia ao então ex-prefeito Sarto,
por conta de alguns compromissos que a Polícia Militar tinha, que a Guarda Municipal poderia resolver, como briga de vizinhos ou coisa menos grave, né, de rotina, de dia a dia, e que a Polícia Militar acabava se debruçando ao invés de estar cuidando de coisa mais grave, né? Isso falas do governador Eumano de Freitas, e que essa integração seria uma saída para fortalecer o policiamento, essa integração entre o governo do estado e Prefeitura de Fortaleza. Vamos ver, né, se isso de fato vai trazer alguma resposta, né, algum retorno, e torcer, claro, para que as coisas melhorem em termos de segurança principalmente. Agora, Bruno, também teve ali o secretário de Desenvolvimento Econômico do Ceará, o Domingos Filho, que participou também do evento e é um dos nomes ali cotados para a vaga de Senado, né? Ele que é um dos líderes aí do PSD, que tem ganhado bastante espaço no governo do estado e também na Prefeitura de Fortaleza. Tem a vice-prefeita, a Gabriela Aguiar, que é filha do Domingos Filho, né? Então, você conversou com ele, né, Bruno? Como é que foi essa conversa? Conversei brevemente, Wagner. Ele é cotado e muita gente também como a gente bem sabe, dentro desse núcleo governista. O Domingos Filho evitou falar sobre 2026. Eu acho que esse, inclusive, tem sido um protocolo dos governistas com relação a 2026. Aquela coisa não, a meta agora é trabalhar. Nós iremos trabalhar para construir um caminho. A gente sabe que as coisas não funcionam assim no off, né? Enfim, esse assunto tem sido debatido sim, entre os membros ali, mas ninguém fala publicamente sobre esse assunto. A gente tem vagas para o Senado que vão ser bastante disputadas. A gente tem um governo com muitos aliados, muitos caciques, né? No jargão político. Então a gente vai acompanhar isso aí. Eu tentei arrancar essa informação do Domingos, como é que ele estava acompanhando tudo isso. Ele falou que não ia tratar disso agora. Eu falei, tá, mas qual é o espaço que o PSD merece? Ele é um dos líderes do PSD, dentro da majoritária, ou dentro até mesmo da proporcional, né? Aí ele falou assim, olha, você vai tentar de todas as maneiras tentar tirar esse de mim, mas eu não vou te confirmar. E aí a gente encerrou essa conversa com essa grande risada, Wagner. De fato o PSD tem ganhado muita força ali. Inclusive, se você for até olhar aí nos últimos anos, o partido é um dos melhores momentos do partido em termos de ocupação de espaço, né, de cargos a nível estadual e municipal, se tratando de Fortaleza. Mas eles fizeram um trabalho de casa aí, Wagner. Eu acompanhei no ano passado o Luiz Gastão. Era, na época, né, também o presidente municipal, e a própria liderança do PSD hoje na Prefeitura de Fortaleza é de um PSDista, de alguém do PSD, né, que é o vereador Bruno, que é o líder do governo Evandro dentro da Câmara Municipal. Então eles fizeram um trabalho de casa de, inclusive, atrair muitos vereadores, de ter uma grande bancada para dar essa sensação que, na verdade, é verídica, não é só uma sensação de importância, de relevância, de volume para conquistar esses espaços. Entre os diversos assuntos lá no Seminário dos Prefeitos, Ingrid, também teve informações ali sobre emendas legislativas, né, Ingrid? Alguma novidade, alguma informação nova aí sobre o repasse desse dinheiro que é tão importante ali para os prefeitos? Pois é, Wagner, sempre que a gente fala de emendas, né, emendas impositivas principalmente, é uma grande novela, né? Eu tô sempre trazendo aqui grandes novelas relacionadas aos municípios. Talvez eu tenha algo a ensinar a Manuela Dias, né? Não vale tudo. Mas a gente sabe que houve um contingenciamento, um congelamento de algumas despesas a nível federal, já que o governo tem que cumprir o arcabouço fiscal e aí tem assumido muitas despesas, claro, né? Programas sociais, tudo isso, realmente políticas públicas demandam orçamento, né? E houve esses ajustes aí recentemente, e claro que as emendas impositivas foram impactadas, né? Então, falando agora sobre as emendas de bancada, né? O governo federal liberou 50% do total desse valor, mas determinou que 2/3 dessa parcela seja contingenciada, né? E 1/3 bloqueado. E aí o que é que acontece?
A repartição dos recursos de emenda de bancada é algo feito em consenso, né, com todos os deputados federais cearenses, os senadores também, porque é um recurso que tem que ser voltado para projetos estruturantes aqui no estado, né, tem que ter uma finalidade assim mais específica, né, muitas vezes existe até essa demanda mais para que esses recursos sejam voltados para investimentos, né, não só para custeio. E é sempre uma novela, né? Todo ano tem várias e várias reuniões aí no fim do ano para definir isso. No ano passado, o governo do estado conseguiu pelo menos metade desse valor, né? Uma parte ali ia para obras em rodovias. Então, é uma parcela muito importante, né? Assim, não só para o governo do estado, mas também para as prefeituras. E aí os parlamentares, né, se reuniram na terça-feira, os deputados da bancada federal de Ceará, senadores também se reuniram para fazer com que esse contingenciamento do governo federal não afetasse tanto esse rateio, né, das emendas entre eles. Então eles fizeram uma espécie de corte linear, né? Então parte dos seus repasses vão ser proporcionalmente reduzidos, né? Inclusive aquele para o governo estadual, para acomodar os desejos de todos, né? Ali nessa distribuição desse dinheiro. É um assunto aí que está no STF ainda, né? De emendas impositivas, de emendas não obrigatórias também. Mas que toda semana é uma atualização e toda semana eles têm que estar atentos, né? A essas mudanças. Então, enfim, é um assunto que realmente tem ganhado a atenção, né, durante todo o ano da bancada cearense. Porque isso também tem um impacto diretamente nos municípios. Os prefeitos esperam esse dinheiro para fazer uma obra, para fazer alguma ação, isso, né? E às vezes eles falam, olha, conversa com o deputado diz vai dar certo, o dinheiro vai sair e tal. E chega uma notícia dessa, de um contingenciamento, que muda tudo, né? Então, aí o prefeito vai ter que dialogar aí com a população para explicar por que não vai ser feito agora, por que a obra não vai ser feita agora, enfim, por que a ação não vai ser realizada no momento, porque de fato, embora sejam impositivos, ou seja, o governo tem a obrigação de repassar esse dinheiro, muitas vezes não chegam no prazo correto por conta dessas decisões aí orçamentárias, né? E tem um cronograma, né, Wagner? É até uma previsão recente aí de poucos anos para cá de ter um cronograma de liberação dessas emendas, né? Primeiro emendas da saúde, depois emendas para obras e depois emendas aí para objetivos diversos, né? Então, eles contam com esse cronograma que já não foi cumprido esse ano por causa do atraso na aprovação do orçamento da União, né, que foi sancionado em abril, e agora com esse contingenciamento, além dos outros calendários, né, impostos pelo Supremo Tribunal Federal, enfim, e normas. Então, tudo isso afeta muitos municípios, né? Pois é, e além dessas questões das emendas, Ingrid, também teve um debate ali super importante sobre os espaços das mulheres, né, no mundo da política. Teve ali a presença da senadora Augusta Brito, do PT, que falou um pouco sobre a questão de você avançar, né, em conquistas, em direitos, mas não perder o que já conquistou, né? A fala da senadora foi justamente nessa preocupação, que muitas decisões chegam, às vezes, com a aparência ali de positivas, mas acabam tirando alguns direitos já conquistados, né, pelas mulheres em participações, né, nas bancadas, né, nesse processo ali eleitoral, que é o que a gente vem acompanhando nos últimos pleitos. Pois é, e ela é uma figura muito experiente, né, para participar desse debate, porque ela já foi prefeita, já foi deputada estadual, é senadora, já passou por outros partidos, então ela tem uma bagagem, né, do que ela já viveu e observou nessa vida política, né. E um dos assuntos que ela abordou ali naquela mesa sobre participação das mulheres na política foi justamente a reforma do Código Eleitoral, né. Todo ano pré-eleitoral tem essa movimentação no Congresso para ajustar a legislação eleitoral, às vezes aos seus interesses, né, interesses de grupos poderosos, né, na política, e às vezes para trazer realmente avanços, né, como é o caso da cota de gênero, né, que é uma política muito elogiada, mas que agora está sob ameaça, né, porque o relatório ali que foi apresentado na CCJ, do Marcelo Castro, né, o senador do MDB do Piauí,
traz uma novidade muito interessante, né, que é uma reserva de 20% dos assentos das casas legislativas às mulheres. Então, isso demandaria um esforço maior dos partidos, né, para fortalecer aquelas candidaturas, ao mesmo tempo em que flexibiliza, né, essa possibilidade de punição dos partidos, coligações, federações, caso não cumpram aquela cota de 30% da participação feminina, né? Então é algo meio paradoxal. Como é que eu vou ter uma casa legislativa aí formada 20% por mulheres se eu não tenho uma política estruturada ali, né, na base, anteriormente, no partido, onde essas candidaturas são decididas, né? Você dá com a mão e tira com a outra, né? Dá com a mão e tira com a outra. E para Augusta isso também foi pesado, né? Ela disse, estão dando e tirando e ninguém sabe nem o que está acontecendo, né? Ela falou desse jeito. Então, ela apresentou uma emenda, né, com outras senadoras para que esse direito não seja retirado, né? Mas esse não é o único assunto que está causando aí embates, né, no Senado relacionado a esse Código Eleitoral. Tanto é que a votação que ocorreria nesse mês foi adiada, né, para o início de julho. E aí a Augusta ainda não sabe se vai encontrar um consenso até lá, mas vai, né, com outras senadoras em busca disso, né? Inclusive, essa é uma questão tão delicada, né? Muitas senadoras ficaram tão chateadas mesmo com essa situação, também pela forma como o relator Marcelo Castro vê o assunto, né? Porque ele diz que essa cota de gênero, essa obrigatoriedade, né? Essa possibilidade de punição aos partidos que não cumprirem essa cota, cria uma judicialização, né? E é responsável pelas candidaturas laranjas. Olha só, né? Ele está meio que culpando uma política de promoção das mulheres na política por uma fraude, né? Ele disse até assim, ó, abre aspas, tem que gastar dinheiro público quando todos sabem que não vai ter voto. Isso em relação às candidatas mulheres. Então, qual o sentido, né, disso tudo? Porque é o partido que bota essas figuras aí no mundo, é o partido que trabalha por elas, é o partido que vai ali dar força, né? A gente já viu vários exemplos aqui no Ceará de figuras que a gente nem imaginava que teriam força eleitoral. E foram lá e atingiram os seus objetivos, foram eleitos. Ao invés do deputado defender que haja investigação e o gasto correto desse recurso, ele quer tirar o direito, né? Tirar o direito adquirido. Se fosse assim, a gente tinha que tirar dinheiro de emendas, que a quantidade de emendas ali desviadas, recursos de emendas desviados que são feitos, é discutido o recurso das emendas? Não é discutido. Então essa não é a discussão correta, né? Vamos revogar o Código Penal, porque isso causa judicialização também, né? Enfim, esses foram alguns assuntos que a gente trouxe do Seminário dos Prefeitos, assuntos relevantes. Mas a cobertura ali desses e de outros assuntos você pode conferir lá no Diário do Nordeste. Inclusive tem lá algumas transmissões que vocês podem acompanhar dos assuntos que foram discutidos aí nessa semana. Bruno Leite, obrigado aí pela participação. Eu que agradeço, Wagner. Estamos disponíveis aqui para repercutir a política. Só chamar. A Ingrid continua conosco para o próximo bloco, que a gente vai falar de interior. Né? A gente tem decisão judicial aí tentando barrar o aumento no salário dos vereadores de Juazeiro do Norte, e tem também a Procuradoria-Geral de Justiça pedindo a suspensão de lei em Jericoacoara. A Ingrid explica tudo pra gente daqui a pouco. Olá, eu sou Jéssica Welma e venho te fazer um convite para acompanhar a live do Ponto Poder todas as quintas-feiras no YouTube do Diário do Nordeste. Você que gosta de discutir política, está sempre bem antenado, saiba que a gente tem muita discussão para te oferecer. Sua companhia lá vai ser muito bem-vinda, a gente te espera. Você está ouvindo Ponto Poder Contexto com Wagner Mendes. Estamos de volta com o Ponto Poder Contexto. Continuamos conversando com a repórter Ingrid Campos. Ela tem algumas novidades aí para falar para a gente sobre o interior do estado. Né? Nessa semana, a Ingrid teve uma decisão tentando barrar o aumento no salário dos vereadores de Juazeiro do Norte. Parece que eles estavam ganhando bem pouquinho, né? E tentaram aumentar ali.
aprovaram a lei, mas tem uma decisão judicial que pode colocar tudo a perder, né, Ingrid? Conta pra gente. Pois é, Wagner, a inflação, né, essas taxas aí que são analisadas para conceder esses reajustes, ia ter uma perda muito grande, né, se eles não concedessem aí um reajuste de mais de R$7 mil no seu salário. Né? Apenas R$7 mil de reajuste, né? Tá? Não é o valor total, porque o valor total chegou a R$17.388. Olha só, né? Mas, enfim, essa lei foi aprovada no ano passado, né, pela Câmara Municipal aí de Juazeiro do Norte. Esse tipo de reajuste também tem que passar por lei, né, dos vereadores, dos deputados estaduais também, enfim. Tem que passar por lei e tem que ser feita, né, no ano anterior da próxima legislatura. Então, eles aprovaram essa lei no ano passado para valer já para essa legislatura de 2025 a 2028. Mas o que é que acontece? O mérito mesmo, assim, o problema que foi analisado aqui nessa decisão não foi nem o valor em si. O problema que foi apontado na ação, né, e considerado nessa decisão liminar do juiz Luiz Sálvio de Azevedo Bringel, da primeira vara civil da comarca de Juazeiro do Norte, foi essa vinculação automática, né, desse reajuste ao valor de reajuste também dos deputados estaduais do Ceará. Porque a Constituição Federal, ela propõe uma espécie de escalonamento, né, assim, o valor do salário dos vereadores não pode ser superior ao valor dos deputados estaduais, por exemplo, né? Então, eles fizeram essa vinculação automática. Para dar algum limite, né, Ingrid? Porque Exatamente. Se não tivesse um limite mínimo, olha o que você imagina, o que não poderia estar acontecendo nessas câmaras aí no interior. E essa vedação, ela é mais antiga que andar para frente, né? Tá na Constituição aí desde a década de 90. O STF já consolidou esse entendimento em vários julgamentos, assim, que essa vinculação automática do reajuste é inconstitucional, mas mesmo assim, esse problema apareceu nesse reajuste dos vereadores de Juazeiro do Norte, né? Apesar de ter essa questão da anterioridade, né, que eles respeitaram, que inclusive a Câmara de Juazeiro do Norte, né, enviou uma nota para a gente sobre essa questão, apontou que respeitou também o limite de 50% do salário dos deputados estaduais, né, chegando a R$17.300, mas não foi essa a questão de fato, né? Lembrando que essa foi uma liminar, né? Então, quando houver ali o julgamento para valer, né, a gente vai ver se realmente esse ponto apontado na ação é justo, né, da vinculação automática, ou se houve aí algum engano, né? Então, Wagner, e essa questão aí é um assunto até recorrente, sabe? É sempre uma questão que chega à justiça, né? Esse reajuste dos vereadores, seja pelo valor, seja por questões mais burocráticas como essa, né? Enfim, a justiça está sempre se debruçando sobre esse tipo de assunto. Inclusive, a gente fez até um quadro comparativo, né, dos salários dos vereadores aqui no Ceará, com base nesses últimos reajustes, né? Então, se você quiser ver tudo detalhadinho, né, fazer um comparativo, por exemplo, entre Juazeiro do Norte e Fortaleza, né? Já adianto que o reajuste dado em Juazeiro do Norte foi até superior ao dado em Fortaleza. Você pode ver lá no site do Diário do Nordeste. Mas são essas questões aqui, né? Olha, eu até estava dando uma olhadinha aqui no site do Diário. A gente deu uma matéria no ano passado, não sei nem se já teve reajuste esse ano, mas 17 mil para um vereador de Juazeiro do Norte é bem próximo do que o governador ganha. O governador Elmano, ele ganha R$20.600, né? Isso dados do ano passado. Repito, não teve reajuste esse ano ainda, a gente está aguardando, mas será que o trabalho de um vereador é tão grande, né, ao ponto de ele ganhar quase a mesma coisa de um governador do estado? É uma questão que precisa se analisar, e essa tentativa aí de barrar esse aumento tem algumas justificativas em torno disso também, né? Pois é, Wagner, até porque essa questão da anterioridade é muito importante, porque esses valores de despesa com pessoal, né, tanto servidores ativos, servidores inativos, pensionistas e parlamentares, ela tem que
ter como base o exercício financeiro anterior, né? Então, tem que ter certa proporcionalidade ali de gastos com os anos anteriores e não custa lembrar que esse recurso, né, que os municípios usam para pagar seus servidores, para pagar os parlamentares, para pagar os secretários, prefeitos, eles são feitos com tributos também, né? Então, as prefeituras, né, os municípios estão sempre com essa queixa do peso das folhas salariais, né, do peso de políticas públicas importantíssimas, basilares, como saúde e educação, mas a gente vê casos como esses que chamam a atenção, né? Salários de 17 mil reais. Porque esse recurso que vai para a Câmara é o orçamento aprovado pela Prefeitura, né? Dinheiro municipal, é dinheiro ali que poderia estar indo de fato. Há muito esse debate, que o dinheiro da cultura e de show poderia ir para a saúde e educação. Às vezes é um debate errado que se faz, porque o orçamento ele é distribuído com objetivos para atender de fato a todas as áreas. Agora, nesse sentido, esse debate pode ser feito, porque é um dinheiro de fato do contribuinte que vem aí do orçamento que é batido ali pela Prefeitura para o ano seguinte e que precisa ser enviado para custear o legislativo, né? Custear o legislativo não é errado, pelo contrário. Agora, os vereadores, eles precisam colocar um pouquinho a mão na consciência e entender que reajuste é sempre bem-vindo, mas um reajuste dessa magnitude que possa desequilibrar os cofres públicos e prejudicar algum tipo de serviço, aí também é uma responsabilidade, uma obrigação dos vereadores prestar atenção nesses impactos financeiros também. Só mais uma informação, Wagner, aqui para quem quiser entender como é que está sendo esse processo. A Câmara Municipal disse para a gente que ainda não foi notificada, né? E isso eu digo na quarta-feira, tá? Pode ser que daqui pro momento que vocês tiverem ouvido, eles tenham sido notificados, mas eu acho também difícil, né? Porque tem o feriado. Enfim, não foram notificados e aí, quando forem, vai começar a correr um prazo de 20 dias para eles prestarem esclarecimentos, né? Apresentarem sua defesa. O Ministério Público também está acompanhando esse caso, então ainda vai seguir, né? Esse tipo de discussão judicial, jurídica sobre esse reajuste vai seguir. Pois é, e teve uma outra decisão, aliás, uma decisão não, uma provocação, né, judicial da Procuradoria-Geral de Justiça ao Tribunal de Justiça, tentando ali suspender uma lei aprovada no município de Jijoca de Jericoacoara, que autoriza ali obras irregulares no município. Ingrid, foi uma ação ali, uma tentativa de uma para barrar uma lei que foi aprovada, né, pela Câmara, que tem gerado ali muita polêmica, né, na cidade. Wagner, essa é outra novela, né? Essa lei foi aprovada em abril desse ano, uma lei do Executivo, né? Foi o prefeito Leandro César, do PP, que redigiu essa lei e enviou para o Legislativo, né? E aí a votação ocorreu ali no finzinho de abril, a lei foi publicada dia 2 de maio. Olha, o placar dessa votação é um placar que dá, assim, certo calafrio no brasileiro, né? Um placar de 7-1. 7 vereadores aprovaram, né, esse projeto, e uma vereadora se mostrou contrária, né, a essa flexibilização, digamos assim, de empreendimentos, né, de crimes ambientais. A PGJ, né, inclusive, argumentou que a autonomia municipal não é absoluta, né? Então, os municípios podem, sim, legislar sobre as suas atribuições, né, sobre sua jurisdição ali, mas tem que se atentar a outros princípios, né, princípios constitucionais, enfim. E aí, esse assunto não repercutiu só na cidade, claro, porque Jijoca é uma cidade de grande atração turística, né? E aí, inclusive, abriga uma reserva ambiental, né? Uma área de proteção ambiental, no caso, que também tem gerado outras discussões, né? Tanto no governo federal quanto no governo estadual. E esse assunto em específico desse projeto repercutiu até na Assembleia Legislativa do Ceará, né? Detalhe, né? Uma das pessoas críticas, né, esse projeto aí da prefeitura foi o deputado Romeu Aldigueri, que é o presidente da Assembleia,
que além dessas questões políticas, né, tem também um interesse eleitoral ali na cidade, né, que o irmão dele foi candidato a prefeito, não se elegeu, mas essa é uma discussão que ultrapassa, né, esses limites. E aí, como seria, né, essa flexibilização ali para empreendimentos irregulares, né? Para você regularizar, você tem que pagar uma multa, né? É simples isso, você tem que ter o dinheiro para pagar a multa. E o projeto não especifica, a lei não especifica o destino dessa multa, né? Então, se vai ser revertida para ações de preservação do meio ambiente, não existe essa definição, né? Porque existem taxas, existem impostos pagos por empresas, por exemplo, para de certa forma, compensar possíveis impactos ambientais, né, possíveis tragédias ambientais devido à sua atividade financeira, né, à sua atividade econômica. Aqui não há essa previsão, né? Então isso vale para obras sem alvará, com áreas irregulares ou obras embargadas também, né? Inclusive, essas obras embargadas podem ser aquelas que funcionam, né? Estariam funcionando contra o plano diretor da cidade e contra também o Código de Obras e Posturas, né? E esse modelo lembra um pouco assim a outorga onerosa, né, que a gente já discutiu muito aqui em Fortaleza, né, em relação àqueles super prédios na orla, mas aqui parece ser um pouco mais vaga, né? E aí a prefeitura argumentou que o plano diretor é muito antigo, é de 2009, e que esses empreendimentos, né, essas obras, enfim, eles já estão instalados, né? Enfim, e que eles devem cumprir os requisitos mínimos, né, para que acessem esse programa, que seriam não afetar áreas públicas, não afetar a segurança pública ou patrimônio cultural, mas o resto está liberado, tá? Então, é complicado até porque essa argumentação de que o plano diretor é antigo é muito simples de se resolver, né? Vamos discutir um plano diretor novo, até porque está atrasado esse, né? Em Fortaleza também tá passando por esse processo, está atrasado também, as cidades têm que se atentar a isso, porque a gente pensa muito no impacto ambiental disso, e é a discussão que vem à frente, né, quando a gente fala de flexibilização dessas regras, assim, de obras instaladas, assim, de maneira irregular, mas também tem um impacto social, né? São comunidades inteiras ali que são afetadas. E a gente fica pensando também na efetividade das leis, né? Se existe um plano diretor, se existe um código de obras e posturas, se existem outras leis que regem a instalação de obras, de imóveis e tudo mais, por que que existe também essa possibilidade de flexibilizar, sabe? Se eu estou causando um dano ali àquela lei, àquelas normas de preservação, é só eu pagar uma multa que tudo se resolve, né? Então, essa foi uma discussão ali que chegou ao Ministério Público, né, por meio da Procuradoria-Geral de Justiça, e isso deve embasar aí, né, talvez outras discussões jurídicas, né, enfim, deve ter outras repercussões. Se o PGJ tá focado nessa questão aí, o negócio vai dar muito pano para manga ainda pela frente. Naturalmente a gente vai ver, vai trazer alguma repercussão aí desse fato que envolve ali Jericoacoara, e claro que é uma preocupação, se não estadual, mas nacional, esse tipo de intervenção. Então é isso, Ingrid, obrigado, viu, pelas informações, né, pela participação no Ponto Poder Contexto de hoje. A gente se vê aí nos próximos programas. Até a próxima, Wagner. Lembrando que você pode compartilhar o nosso programa para quem perdeu aqui na Verdinha, através das plataformas de áudio como Spotify, Deezer e Google Podcast. É só colocar lá no espaço de pesquisa Ponto Poder, copiar o link e mandar para quem você quiser. Apresentação e produção Wagner Mendes, áudio e sonoplastia Kleber Galvão, apoio técnico Augusto Assunção e William Fortunato. Até o próximo sábado. Você ouviu Ponto Poder Contexto com Wagner Mendes.